Meu amor, vamos para a Bíblia. Jesus disse que o grande e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, que não há mandamento maior. Isso quer dizer que se a gente tiver esse amor, nós não precisamos de mais nada. Podemos ver em Mateus capítulo 22, versículo 36, que fala: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igual e importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e toda a existência dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Em Marcos, capítulo 12, versículo 31, fala também a mesma coisa. O segundo é igual ou importante: ame seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Então, como que é esse amor na prática? Muitos acham que só amar a Deus não precisa amar o próximo. Mas só que na Bíblia ensina que se a gente não consegue amar uma pessoa que vê, como que a gente vai amar a Deus que não consegue ver? Podemos ver em 1 João capítulo 4, versículo 20, que nos mostra: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não o vemos? Mas no versículo 21, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. O livro de Gálatas nos mostra que a lei se resume em uma só palavra: amarás o seu próximo como a si mesmo. Podemos ver em Gálatas 5, versículo 14, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você está pensando que pode amar a Deus sem amar aquela pessoa que você não suporta, o seu conceito sobre amor está errado. Podemos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, se sua ideia sobre o amor está errada, não tem como você cumprir o mandamento. Podemos ver em Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre requisitos da lei de Deus. Mas no versículo 9 fala: pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor que é mostrado de uma forma geral em histórias, em filmes, é mostrado como sentimentos, como desejo, como gostar. Mas não é esse amor que a Bíblia nos mostra. O amor que a gente tem que amar o próximo é o mesmo amor que Deus nos mostra. É esse amor que a gente vê em 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Então isso quer dizer que existem muitas formas de amar? Sim, a nossa linguagem podemos mostrar que existe 4. Em outros lugares não tem tantos, mas vamos estar falando sobre esses 4. O primeiro amor é o de amizade, que é baseado na afinidade. É aquilo que você tem em comum com a pessoa, que você gosta da pessoa e com certeza ela gosta de você. Na verdade, esse tipo de amor é recíproco. Se não tiver, ele acaba. Então, ele é movido a circunstâncias. Podemos ver em Lucas capítulo 6, versículo 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. O segundo amor é o amor familiar. É um amor parecido com o de amizade, porque é um amor de sentimento.
é um amor de compromisso. E geralmente não tem como você escolher quem são as pessoas que vão fazer parte da sua vida. Mas é algo que supostamente vai crescendo conforme você vai convivendo com as pessoas. Esse amor também é um amor que aumenta e diminui conforme ele vai sendo correspondido, conforme você vai convivendo. E porque não é esse amor que nos mostra na Bíblia, é porque é, o amor que mostra é aquele que quando a gente entrega a nossa vida e a gente passa a ser adotado à família de Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Quando entregamos a nossa vida, a gente passa a ser adotado na família de Deus e porque Ele nos amou primeiro. Vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim um espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Podemos ver também em Gálatas 4, 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Efésios capítulo 2, versículo 9. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. João capítulo 1, versículo 12, que fala, mas a todos que creram nele e os aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O terceiro é o amor físico, que você ama a pessoa pelo que ela te proporciona. É o amor que você quer tomar posse de alguém e isso pode acontecer mesmo sem ter o contato físico. É esse tipo de sentimento que Jesus nos mostra que pode sofrer adultério só no olhar, como vemos em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, não pode ser esse tipo de amor também, porque Deus não tem satisfação nenhuma às pessoas que pecam. Salmo capítulo 5, versículo 4. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Romanos capítulo 8, versículo de 7 e 8. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, na verdade foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Aí nos perguntamos, esses sentimentos, esse amor é ruim? Depende da maneira que a gente vê, depende do jeito que a gente enxerga. Num relacionamento de casal, isso é fundamental, esse sentimento, esses três tipos de sentimento, que é de amizade, de compromisso, e o último que a gente falou são fundamentais, então depende da forma que a gente enxerga. Mas o amor que a gente quer falar é o amor de Deus, é o amor incondicional, é aquele amor que não importa se a pessoa merece ou não. Uma decisão seguida de uma atitude, é a gente fazer algo por alguém, não sentir algo por alguém. O amor de Deus não separa pessoas, mas sempre vê oportunidades de fazer o bem a todos. Vamos ver em Romanos 15, capítulo 15, versículo 2, que fala, devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, podemos ver que
pois Deus não age com favoritismo. Gálatas capítulo 6, versículo 10, que fala... por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o que ao bem a todos, especialmente aos familiares da fé. Por isso que gostar e amar são coisas distintas. Você pode não gostar e estar agindo a favor da pessoa, porque você vai estar fazendo algo que você queria que a pessoa fizesse por você também. Isso é amar ao próximo. É não fazer algo para agradar a pessoa, mas para fazer para o bem dela. Vem em Romanos capítulo 12, versículo 20, que fala: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se tiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mateus capítulo 7, versículo 12, que fala: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Efésios capítulo 6, versículo 6, que fala: procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Então, como que é para saber o que é bom para a pessoa? Porque às vezes o que é bom para a gente não é bom para a pessoa. Então, de fato, a gente tem que saber como fazer. Muitas das vezes você pode estar achando que está fazendo bem para a pessoa, mas não está fazendo. Podemos ver em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que nos fala: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Por isso que é muito importante a gente saber o amor de Deus, porque senão a gente pode acabar prejudicando a pessoa. E como que a gente vai identificar isso? Como que a gente vai saber isso? É conhecendo o amor de Deus. Quando a gente olha para a pessoa, a gente vê as necessidades da pessoa, porque a gente conhece o amor de Deus. Podemos ver em 1 João capítulo 5, versículo 12, que fala: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É aqui que mora o grande segredo do amor. A gente não consegue revelar esse amor a ninguém. Esse amor é revelado só através do Espírito Santo. A gente pode mostrar o caminho para chegar até esse amor. Podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que fala: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. E tudo isso é revelado em um único versículo, que é em João capítulo 3, versículo 16, que fala: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus manifestou o seu amor enviando o seu Filho unigênito. Podemos ver em 1 João capítulo 4, versículo 9, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Através dessa atitude que a gente vê o amor de Deus, que ele deu seu único Filho para que a gente tivesse a vida eterna. Podemos ver em 1 João capítulo 4, versículo 10, é nisto que se consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Só é possível a gente amar a Deus quando a gente entende a profundidade desse amor. Quando a gente vê em Efésios capítulo 4, capítulo 3, a partir do versículo 17, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todos o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que
seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus.